Você sabe qual é o pior analfabeto? Olá, meu nome é Maria Fulgência e este é o canal Lendo em Rede. Segundo o poeta brasileiro Mário Quintana, o pior analfabeto é aquele que não lê. Então, milhares e milhões de brasileiros sabem ler, foram à escola, aprenderam, tiveram o privilégio de aprender a ler e não leem. Isso é um grande prejuízo do ponto de vista social, econômico e simbólico. São dimensões importantes do livro, da leitura e da literatura. Enquanto nós sabemos que muitos não tiveram oportunidade e continuam excluídos da leitura, alguns, embora em número considerável, tiveram o privilégio de aprender a ler e não leem. A relação entre livro, leitura e privilégio é antiga, né? Houve um tempo em que a leitura do livro bíblico, por exemplo, era feita pela autoridade, era feita pelo eclesiástico determinado para tal, e lia o livro bíblico de costas para os fiéis. Os fiéis eram reféns dessa leitura, era a única forma de terem acesso à mensagem religiosa, bíblica, né? E sua interpretação também ficava a cargo daquele que lia, né? No período da colonização brasileira por Portugal, essa era uma estratégia importante de manutenção do poder, né? Manutenção da ordem que se pretendia para a colonização, o acesso vigiado, com olhar atento, né, ao livro e à leitura. Então não era para qualquer um, não era de qualquer forma, somente as elites tinham esse privilégio. Durante muito tempo as mulheres também foram excluídas, né, da leitura e do contato com o livro. Dizia-se que se a mulher fosse à escola, aprendesse a ler, a escrever, ela iria escrever cartas para namorados. E isso não era o que se pretendia para a mulher enquanto um agente social importante, né, para a família, para a ordem, para a honra masculina. Então, as mulheres não tinham o privilégio de aprender a ler. Hoje, isso já faz parte do passado e nós precisamos nos apropriar da leitura enquanto privilégio. Privilégio mesmo, que não é por acaso, a gente precisa pensar nisso. A natureza nos permitiu chegar até aqui, desenvolver habilidades intelectuais para a leitura e nós precisamos explorar a leitura em todas as suas dimensões, da melhor forma possível, nos apropriarmos da leitura para que isso se reverta em benefícios para a nossa vida. Então, dessa forma, a gente precisa, pensando assim, estimular as novas leitoras, desde a infância, as crianças, né, as adolescentes, as jovens, as mulheres, as mães, mas não excluir também as mulheres maduras, as idosas. A leitura faz-nos muito bem, nós precisamos nos apropriar disso, né? Seja a leitura do cordel, a leitura da poesia, da crônica, a leitura do romance, do conto, tudo são faces importantes da leitura que nós precisamos trazer para a nossa vida. E nesse momento de isolamento social, nós precisamos também lançar mão da ideia, né, do digital, do à distância, do online, né, do vídeo. Precisamos nos aproximar da leitura das formas que são possíveis nesse momento. E é essa mensagem que eu trago para nós nesse dia. É um dia de sábado, estamos aqui no momento de incentivo à leitura e precisamos todos trazer a leitura para o nosso dia a dia, nossa rotina, nosso cotidiano. Que possamos a cada dia ler mais e ler melhor. E a partir da leitura redimensionar, qualificar a nossa relação com as outras faces da nossa vida, né? Lendo mais e melhor, exercitando a leitura, nós vamos nos apropriar de meios, de ferramentas para entender melhor a nossa saúde mental, né? O nosso corpo, a nossa relação com os outros, nosso ser e estar no mundo. Que possamos ler sempre mais. Até o próximo vídeo.